Bom, pessoal, então agora nós temos aqui uma questão que é sempre muito pedida pelos alunos, né? Uma questão que envolve tensão de nó em um circuito que possui fonte dependente, tá certo? Eu gosto sempre de ilustrar problemas desse tipo porque a gente acaba envolvendo os conceitos do método das tensões de nó, que é um baita método, é um método super poderoso aí para a solução de circuitos elétricos, mas aproveitando a oportunidade para explicar como associar esse método ao uso, né, de fontes dependentes em um circuito, ou seja, como é que essa fonte dependente vai interferir na solução do problema, tá certo? E eu gosto sempre, quando a gente vai falar aqui de questões de tensão de nó, eu acho sempre importante, muito importante, que nós expliquemos a origem desse método, né? Então, o método das tensões de nó, para quem não sabe, ele é um método que se origina lá da LKC, da Lei de Kirchhoff das Correntes. Esse é um conceito importante, porque para quem fica inseguro na aplicação desse método, se você lembra a origem dele, você não vai se enrolar. Você vai conseguir sempre lembrar como proceder aqui na análise do método das tensões de nó. E aí, basicamente, enquanto Kirchhoff, né, falou que o somatório de correntes que entra em sai um determinado nosso sistema ou região tem que ser zero, o que se pensou para o método das tensões de nó foi, tá, beleza, mas eu posso atrelar essa relação de corrente, segundo a lei de Ohm, como sendo uma tensão de nó sobre, ou uma tensão entre nós, né, sobre um valor de resistência. E aí, no caso desse tipo, a gente acaba recaindo em um somatório de tensões de nós, né, ou seja, de nó para referência ou entre nós do circuito, sobre resistências, sendo igual a zero. Então, quando a gente faz isso e adota uma das tensões de nó, ou seja, uma das tensões de nó como sendo uma referência, matematicamente você tem a simplificação que leva esse método a ser tão interessante para a solução de circuitos. Então, é sempre importante que você lembre desse conceito. E aí, entendendo esse conceito, eu gosto sempre de fechar essa explicação dizendo que o primeiro objetivo, quando você usa o método das tensões de nó, é basicamente calcular as tensões de nó. Tá? Então, o que significa, apesar de parecer óbvio, né? O que significa? Você vai ter que ter um sistema de equações que deverão ter como incógnitas unicamente tensões de nó. Se você montou qualquer outro sistema que você vai usar a tensão de nó, mas o seu sistema matemático tem outras variáveis que não são tensões de nó, seu sistema foi montado de uma forma equivocada, tá certo? Então, essa explicação é sempre importante para que você mantenha em mente que se seu primeiro objetivo é calcular as tensões de nó, independentemente do que a questão te peça, você vai ter que primeiro calcular a tensão de nó e depois você vai olhar para o que a questão pede. Mas primeiro é calcular as tensões de nó, então não se engane, se seu problema é matemático recair com alguma outra variável diferente de tensão de nó, seu problema foi montado de forma equivocada, tá certo? Então, para esse sistema, olhando para esse sistema, nós temos aqui uma fonte de corrente de 10 miliamperes descendo aqui, né? Essa fonte de corrente, ela vem para um ramo que é compartilhado por duas resistências em série, aqui em cima 2 kΩ e embaixo 4 kΩ. Em paralelo, existe aqui uma resistência de 3 kΩ. Daí nós temos aqui uma fonte dependente de corrente, com valor 4 IS, onde IS é a corrente que desce aqui no 3 kΩ. E aqui, ao final, existe uma tensão que vai ser solicitada no problema, que é dada aqui como sendo aqui um VF, né? Além disso, o problema também nos pede a tensão VS,
aqui em cima desse resistor de 4 kΩ e, da mesma forma, pegue aqui esse IS, que já faz parte do problema, dado que ele determina aqui a fonte de corrente dependente, né? Vou deixar aqui em vermelho, porque afinal de contas também é uma incógnita a ser calculada, tá bom? Então, esse é o sistema que a gente quer trabalhar. E aí, como é que a gente começa aplicando o método das tensões de nó? Eu tenho que encontrar os nós essenciais. Se vocês analisarem esse circuito, nó essencial é o quê? Aquele nó que possui dois ou mais elementos conectados. Claro que em algumas situações específicas de interface de fontes com resistores, por exemplo, a gente até pode criar uma tensão de nó num nó que não seja essencial, ou seja, num nó que tenha dois elementos conectados, mas tipicamente a gente se baseia realmente numa análise que vai focar nos nós essenciais. Então, eu tenho como nó essencial esse aqui de cima, e eu tenho aqui como nó essencial esse aqui de baixo, certo? Nenhum outro nó aqui tem três elementos conectados, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou definir esse nó de baixo aqui como sendo a nossa referência, e esse nó de cima aqui eu vou chamar de um nó N, em que vai ter uma tensão dele, certo? Então, agora é resolver o problema das tensões de nó. E como é que funciona esse problema das tensões de nó? Para cada nó essencial analisado, você assume correntes saindo, exceto quando você tem uma fonte de corrente que vai ditar a direção daquela corrente naquele nó. Então, vejam, apesar da gente ter aqui 4 ramos conectados, nós só tivemos uma tensão de nó desconhecida. Isso significa dizer que eu tenho que analisar basicamente esta corrente 10 miliamperes que desce aqui. Eu tenho que analisar esta corrente de 4 IS que sobe nesse ramo. E aí, nos outros ramos em que eu tenho resistores, eu assumo, minha dica geralmente é assuma corrente saindo, porque isso vai facilitar quando você aplicar lá o método de origem, que é a LKC. Então, eu não vou ficar me preocupando com o sinal, né? Então, quando eu adoto aqui correntes saindo, e eu vou chamar aqui, por exemplo, de I1 e I2, por exemplo, não tem muito segredo. Porque aí eu penso assim, olha, primeiro objetivo, calcular a tensão de nó, mas tensão de nó sai de onde? É LKC. Se eu aplico um LKC aqui, eu teria o quê? Saindo aqui no lado esquerdo, 10 mili. Eu teria saindo aqui em 1, eu estaria I2 saindo, 1 e 2 saindo, e teria ali menos 4IS, porque 4IS está entrando no nó. Acabou, todo mundo é igual a zero. Mas, o que é que eu falei para vocês? Uma vez aplicada a LKC, a gente transforma a relação de corrente com relação de tensão de nó por resistência quando for uma resistência. Então, por exemplo, I1 é uma corrente em uma resistência equivalente de 2 mais 4 quiloohms. Então, a gente pode dizer aqui que I1 vai ser quem? Vai ser Vn, que está lá em cima, ou seja, se a corrente está saindo, tem um mais em cima, um menos embaixo. Então, mais Vn menos zero, ok? Então, mais Vn menos zero, dividido por 2 mais 4, vai dar 6, certo? Da mesma forma aqui, ó, I2 está saindo do nó. Então, mais em cima, menos embaixo, porque resistiu ao elemento passivo. Então, eu teria aqui que I2 é igual a, também a mesma coisa, né? Mais Vn menos zero. Então, você vai ter aqui, ó, Vn menos zero dividido por 3K. Então, veja só, uma vez que você definiu isso aqui, posso voltar agora para os eixos aqui do método das tensões de nó. Eu vou reescrever considerando essas relações. Então, eu vou ter 10 mili mais Vn sobre 6K mais Vn sobre 3K, certo? E vou ter aqui menos 4 IS, tudo isso igual a zero. Aí olha o que eu falei para vocês agora mais cedo, e daí a importância de você conhecer o fundamento, a origem do método, né? Ora, estou analisando tensão de nó. Se eu estou analisando tensão de nó e sei que meu primeiro objetivo é calcular tensões de nó,
Então, eu só posso ter tensões de nó no problema matemático. Aqui apareceu uma tensão de nó Vn, novamente a tensão de nó Vn, porém apareceu aqui, ó, uma corrente IS que não é tensão de nó. Então, eu tenho que organizar essa equação agora para que eu elimine IS, deixando a expressão toda em função da tensão de nó Vn, que é a única tensão de nó que apareceu no circuito. Então, no final das contas, o que é que a gente precisa? Eu preciso representar IS em função das tensões de nó. E se você for ver, IS aqui, ela é equivalente a I2. Afinal de contas, são correntes que estão descendo ali no mesmo ramo, ou seja, na mesma direção. Eu chamei I2 para fazer meu cálculo, porque a gente foca primeiro no primeiro objetivo. Mas se você olhar, I2 coincide com IS. Portanto, eu posso dizer que essa expressão aqui, Vn menos 0 sobre 3K, determina quem é IS. Então, dito isso, o que é que a gente tem que fazer agora? Substituir. Então, eu vou ficar com 10 mili mais Vn sobre 6K mais Vn sobre 3K. E agora eu tenho menos 4IS, em que IS é Vn sobre 3K, tudo isso igual a zero. Aí agora a história ficou mais simples, né? A história ficou mais simples porque eu vou ter o quê agora? Só arrumar essa equação. Eu só tenho uma tensão de nó, então com uma equação eu vou resolver o problema, tá? Como é que a gente geralmente arruma essa equação? A gente tira o mínimo, né? Eu posso até fazer assim, ó. Posso colocar aqui um Vn em evidência, tá com 1 sobre 6K mais 1 sobre 3K menos 4 sobre 3K igual a menos 10 mil, ok? Se a gente tira o mínimo aqui, desse parênteses, né, poderia até fazer a conta direta, mas eu vou optar por tirar o mínimo, colocar aqui 6K, por exemplo, então ficou 1 mais 2 menos 8, né? Tudo isso igual a menos 10 mil. Ou seja, isso aqui vai resultar em 1 mais 2, 3, menos 8, vou ficar com menos 5 sobre 6K igual a menos 10 mil, tá? Então, se eu passo esse 6K para o outro lado, eu fico com menos 5 Vn igual a menos 10 mil vezes 6K. Esse K aqui, né? Ele cancela com o mil, então agora eu fiquei com menos 5 Vn igual a menos 60. Ou seja, Vn é igual a 12 volts. Então vejam, achamos a tensão de nó. Primeiro objetivo foi cumprido. Agora eu vou olhar o que a questão está me pedindo. Então, por exemplo, a questão está pedindo o que aí? VS? Beleza. VS está aqui, né? Tá aqui. Como é que eu acho VS? Eu posso achar VS aplicando aqui, por exemplo, a lei de Ohm dessa corrente de 1 que vai descer aqui nele. Tá, mas quem é I1? Eu já vi quem é o I1 está em função da tensão nó aqui, ó. É Vn sobre 6K. Então, eu posso fazer assim, ó. Portanto, calculando o que a questão pede, nós temos o quê? Que I1 é igual a Vn sobre 6K. Ou seja, 12 sobre 6K. Tá? Então, se é 12 sobre 6K, então I1 é igual a 2 miliamperes. Aí, portanto, eu vou ter o quê? Que VS
vai ser quem? 2 miliamperes que passam por uma resistência aqui de 4 quiloohms. E veja, por que eu estou pegando só o 4? Porque Vs é apenas a tensão sobre entre os terminais dessa resistência de 4 quiloohms, tá? Então, vai ficar aqui, no final das contas, 2 mili vezes 4 quilo. Quilo vai embora com mili. E daí chegamos à primeira resposta aqui, em que nós temos que Vs é igual a 8 volts. Tá? Então, achamos Vs. A outra grandeza que se pede é o Vf. Mas notem, o Vf tem mais aqui no nó essencial e tem menos aqui no nó de referência. Então, na realidade, Vf é igual ao próprio Vn que nós obtivemos aqui em termos de tensão de nó. Então, eu não tinha dito isso, mas a gente já pode até colocar aqui, né, que sabemos também que Vf é igual a Vn, ou seja, Vf igual a 12 volts. E aí, por fim, se pergunta quem é IS, mas eu já falei para vocês. IS é igual ao I2 que nós usamos aqui no início da solução. Então, IS é Vn sobre 3K. Ou seja, além disso, IS é igual a Vn sobre 3K, ou seja, 12 sobre 3K. Isso vai resultar em 12 sobre 3 dá 4. O K embaixo vai virar 1000 em cima, então nós chegamos em um valor de IS igual a 4 miliamperes. E aí o problema está resolvido. Então vejam, não teve muita dificuldade. Onde é que está o pulo do gato? Aqui, né? Exatamente quando a gente representa a fonte dependente em função das grandezas que formam o seu primeiro objetivo. Se seu primeiro objetivo é achar tensão de nó, então o seu sistema linear tem que estar em função das tensões de nó. E aí você pega aquela variável, que era o IS aqui, que representa em função da tensão de nó e está resolvido. Depois o problema vai sair naturalmente e você vai chegar nas respostas que aqui bateram conforme o gabarito. Tá bom? Então, fica aí a dica, bons estudos e até a próxima. Um abraço.